A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da nossa CPAD, lição de adultos, terceiro trimestre de 2021, lição número 8, 22 de agosto de 2021. Antes de darmos prosseguimento, já deixa aqui embaixo o seu gostei, você que tem sido abençoado com essas videoaulas, já conhece nossa dinâmica, nossa didática, então deixa aqui embaixo o seu gostei, já compartilhe com seus contatos, amigos, parentes, para que essas pessoas também sejam abençoadas por Deus, e assim você também terá direito ao galardão. Naamã é curado da lepra, texto áureo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 14. Verdade prática: Deus não opera milagres necessariamente segundo nossas expectativas. Ele faz da forma e no momento que lhe apraz. Segundo Reis, leitura bíblica em classe, do versículo 1 ao 10, versículo 14 e do versículo 25 ao 27. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornarás, e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado.
Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor. E disse-lhe Eliseu: de onde vens, Geazim? E disse: teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém ele lhe disse: porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestes e olivais e vinhas e ovelhas e bois e servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. O objetivo geral dessa lição é revelar que Deus deseja curar e salvar a todos. Objetivos específicos. Primeiro, relatar a busca de Naamã por sua cura. Segundo, salientar o orgulho e a falta de fé de Naamã. E terceiro objetivo, identificar a ambição de Geazim. Vamos então ao ponto central. O Senhor trabalha por meios inimagináveis. Então, quando você espera o trabalhar de Deus, saiba que ele tem seus métodos e meios peculiares, alguns até inimagináveis ao homem. Na introdução, nós vemos que a cura da lepra de Naamã nos revela que os métodos de Deus nem sempre são fáceis de compreender. Naamã, o comandante do exército da Síria, precisou exercitar sua obediência e fé ao mergulhar no Rio Jordão, pois tal ato era demasiadamente humilhante para um homem da sua posição. Porém, ao deixar de lado o orgulho e cumprir a rigor o que Eliseu lhe dissera, Naamã alcançou a cura. Então, nós vemos aqui alguns elementos importantes: exercitar a obediência e a fé, e segundo, deixar de lado o orgulho e cumprir integralmente aquilo que a palavra determina. Vimos no início, na outra lição, como Deus fizeram o milagre na casa da viúva, da botija de azeite. Também foi fé, e foi cumprir, obedecer à profecia. E aqui também Naamã. No tópico 1, Naamã, o chefe do exército sírio. Naamã, um comandante honrado. Naamã era um ministro do alto escalão do governo da Síria, cuja capital era Damasco. A Síria havia atacado Israel várias vezes. Então, nessa época, a Síria ela era uma potência, no mundo daquele período. Tá? Vejamos na linguagem aqui da nossa Bíblia de Estudo Pentecostal, a melhor Bíblia de Estudo do Brasil. Abra aí a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 11, 1 Reis 11, 25. Vejamos a palavra do Senhor. Estou lendo na Bíblia de Estudo Pentecostal, a melhor Bíblia de Estudo do Brasil. 1 Reis 11, 25 diz assim: e foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão, e isso além do mal que Hadade fazia, porque detestava a Israel e reinava sobre a Síria. Então veja, foi inimigo de Israel por todos os dias do reinado de Salomão. No capítulo 20 e o versículo 1, 1 Reis 20,
Abra sua Bíblia de Estudo Pentecostal, você que está aí sentado, me assistindo. Diz: e Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todas as suas forças, e 32 reis e cavalos e carros havia com ele. Então, eram 32 reis associados a esse rei da Síria. E subiu e cercou a Samaria e pelejou contra ela. Então, veja, era muita nação contra Israel, diretamente dirigida pelos assírios, pela Síria. O versículo 22 também: então o profeta chegou-se ao rei de Israel e disse: vai, esforça-te e atenta e olha o que hás de fazer, porque no decurso de 1 ano o rei da Síria subirá contra ti. Veja, de novo, mais uma tentativa, né, desse rei Ben-Hadad, né, de lutar e tentar acabar com o povo de Israel. No capítulo 22, 31 de 1 Reis, também ele fala: e o rei da Síria deu ordem aos chefes dos carros, que eram 32, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas só contra o rei de Israel. Aqui já contra Acabe, né? Aqui já era no reinado de Acabe. Então veja que a Síria era um inimigo constante aqui de Israel. Naamã era um comandante admirado e respeitado por todos, devido às suas muitas vitórias em batalhas. Porém, era leproso, e essa doença afetava a sua integridade e o deixava vulnerável. A lepra, ela não tinha cura, ela era alguma coisa assim absurda, né? E afetava a integridade desse homem. Ele era leproso, era uma pessoa muito importante, mas era leproso. Segundo, a escrava, uma testemunha de Deus. Em uma de suas incursões de guerra contra Israel, Naamã fez uma menina de escrava, está no versículo 2. Esta passou a morar na sua casa e, vendo o sofrimento do seu senhor, sugeriu à esposa de Naamã que fosse falar com o profeta Eliseu. Está no versículo 3. A escrava se tornou uma agente de Deus na casa de Naamã, ainda que na condição de serva. Não importa onde estejamos e nem as nossas condições, sempre haverá uma oportunidade para falarmos de Deus às pessoas. Então, onde você estiver, onde eu estiver, devemos imitar o exemplo dessa menina. Ela foi levada como escrava, como empregada, para servir a esposa desse homem chamado Naamã. E ali ela falou do Deus de Israel, falou do profeta Eliseu, e nós temos toda essa história aqui, porque aquela menina tomou uma iniciativa de falar do Deus vivo. Número 3, a caravana de Naamã. Naamã acreditou na palavra da escrava e foi até o seu rei a fim de lhe contar o que ela lhe dissera. Então, como ele era leproso, ele faria qualquer coisa para ser curado da lepra. E ele acreditou na palavra daquela menina. O rei sírio preparou uma carta de recomendação ao rei de Israel, recomendando a cura de seu comandante, bem como enviou também presentes. O rei de Israel, ao saber do que se tratava a visita de Naamã, ficou então amedrontado, atemorizado, e rasgou as suas vestes, pois acreditava ser essa visita um pretexto do rei sírio para atacá-lo. Então, veja aqui como o rei desse período, ele estava desviado, né? Na verdade,
ele estava muito preocupado com o reinado, com a sua posição e com o seu inimigo, né? O seu inimigo mais forte ali presente, que eram os sírios, né? Então ele realmente ficou com muito medo, muito assustado e achava que aquela carta ali, né, era um pretexto para se provocar uma guerra. Em parte ele não estava totalmente errado, né? Porque do jeito que foi feito, qualquer um pensaria assim. Então, o resumo desse tópico aí: o Senhor está pronto para curar. Basta que o busquemos e que depositemos nossa confiança e fé nele. Que foi aqui que aconteceu com Naamã. Apesar de Naamã não servir ao Deus de Israel, mas quando ele soube que havia cura, né, que havia um profeta que representava Deus na terra, ele creu e ele então foi em busca da sua cura. No segundo tópico, ele trata sobre o mergulho no Rio Jordão. Primeiro, Eliseu não se impressionou com a pompa. Ao saber sobre o que estava acontecendo e o porquê do rei de Israel ter rasgado as suas vestes, ele disse: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Então o comandante Naamã foi até a casa de Eliseu. Porque, na verdade, os reis, eles tratam entre si. Então o rei Ciro mandou a carta para o rei de Israel. Mas, na verdade, quem era o representante naquele momento ali de Deus na terra era Eliseu. Então o comandante Naamã foi até a casa de Eliseu, porém ele não o recebeu, mas mandou um mensageiro com as instruções do que ele haveria de fazer para ser curado. Então veja que Eliseu, o profeta, não se impressionou com a pompa e obviamente isso deve ter incomodado bastante o comandante Naamã. Segundo, que é o que a gente vai tratar agora, a decepção e a cura de Naamã. O comandante sírio esperava que o profeta o recebesse com honras e que lhe tocasse com as mãos, mas a ordem foi de mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. A decepção de Naamã foi evidente. Tá? Vamos ver isso em 1 Reis, capítulo 5, que é a nossa leitura que nós estamos tratando, 1 Reis, capítulo 5, e o versículo 11 e 12. Eu abro a minha Bíblia de Estudo Pentecostal aqui e você abre a sua Bíblia de Estudo, é 2 Reis, né? Eu acho que eu falei 1 Reis, né? É 2 Reis, capítulo 5. Eu abro a minha Bíblia de Estudo Pentecostal aqui e você abre a sua aí na sua casa. Então, 2 Reis 5, versículos 11 e 12. Diz assim: porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Versículo 12: não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então veja que ele se decepcionou, né? A palavra que foi liberada sobre ele, que era uma palavra de cura, era uma ordem, e ele entendia de ordem porque ele era comandante, mas isso o incomodou. Então, aí o comentarista diz: foi preciso a intervenção de seus empregados para que a ordem fosse cumprida. Contrariado, o comandante mergulhou 7 vezes no Rio Jordão e sua pele ficou como a de uma criança.
ele estava purificado de sua lepra. Está no versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então veja, houve a intervenção aqui dos seus empregados para que ele cumprisse a ordem do profeta. Quase que ele estava perdendo a sua cura, a sua bênção. Número 3, Deus ainda opera milagres e não misticismos. O número 7 que Eliseu usou representa a perfeição de Deus na simbologia hebraica. Entretanto, o episódio em 2 Reis 5 é o único que relata o uso desse número pelo profeta. Tal fato não nos dá o direito de usar uma forma de numerologia em nossos cultos ou campanhas intermináveis. Podemos e devemos invocar as bênçãos de Deus, pois esperamos o seu agir milagroso. Então, ele está querendo dizer que nós não podemos nos apegar a esse único exemplo do número 7 para fazer essas campanhas, né? Campanhas do 7 mergulho, campanha de 7 dias, campanha disso, daquilo, e entrar pelo caminho do misticismo, né? O que nós precisamos é ter uma fé real e verdadeira de que Deus fará. Isso que é o mais importante, segundo o comentarista. Onde ele age não é preciso numerologia ou superstição, pois o poder de Deus está acima de tudo isso. E mesmo que não haja um milagre visível, ele está agindo, pois a fé é confiar nele mesmo quando as coisas não acontecem do nosso jeito. Vejamos isso em Hebreus, a carta aos Hebreus, capítulo 11, 13. O comentarista lá, o escritor aos Hebreus, fala sobre isso. Versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então, as coisas nem sempre, o que o comentarista está querendo dizer aqui, que as coisas nem sempre vão acontecer do jeito que a gente espera, do jeito que nós queremos. Mas mesmo assim, nós precisamos continuar crendo em Deus, servindo a Deus, tá? E não entrarmos pelo caminho da amargura e da decepção. Tá? Não por acaso Jesus disse que, aí ele cita Lucas 4, 27, muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Então havia ali até uma comunidade onde esses homens e mulheres viviam separados porque eram leprosos e não foram curados. Somente Naamã, o sírio. E aí não nos dá muitos detalhes se ele foi o único que buscou, se foi o único que teve fé, assim como aqueles 10 leprosos de Lucas 17, a partir do versículo 11, e aquele samaritano que voltou para agradecer. O texto não diz por que os outros não foram curados. Certamente, porque não estava no plano de Deus ou porque eles não foram atrás da cura. Então, para ser alcançado pelo milagre divino, é necessário abandonar o orgulho e a falta de fé. São duas coisas aqui impeditivas para o milagre. O orgulho, a autossuficiência e a falta de fé. Muitos não creem que Deus pode curar.
Muitos creem no médico, na medicina, na ciência, mas quando fala que é Deus que vai curar, eles acham que aí não dá. Vamos ao tópico 3, que é sobre o Geazi, o servo de Eliseu. Geazi é acometido da lepra. A rejeição dos presentes. Após a sua cura física e sentimental, Naamã estava disposto a voltar a Eliseu a fim de lhe presentear. Ele queria meio que retribuir, né? Quase que pagar pela cura. A Bíblia não deixa claro se esse presente foi o mesmo enviado pelo rei sírio anteriormente. Pode ser que o primeiro presente tenha ficado com o rei de Israel. Porém, se for o mesmo, a quantia era composta de 350 quilos de prata e uns 70 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Um valor muito grande para ser rejeitado. Mas mesmo assim, Eliseu rejeitou o presente. Tá? Vamos ver isso lá em 2 Reis 5,16. Pega aí a sua Bíblia de Estudo Pentecostal, 2 Reis 5, versículo 16. Porém ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que a não tomarei, e estou com ele para que a tomasse, mas ele, Eliseu, recusou. Tá? Então, veja que era uma quantia muito alta, capaz de enriquecer uma pessoa. Número 2, homens de Deus não se deixam vender. A atitude de Eliseu ao recusar o presente de Naamã revela um comportamento de quem não vende a si mesmo ou as bênçãos de Deus. 2 Reis 5,16, que nós acabamos de ler. Tanto Elias quanto Eliseu eram honestos consigo mesmos e com Deus. Eles não se venderam. E eles não venderam as bênçãos de Deus, os milagres de Deus. Que não é muito o que nós temos visto nos nossos profetas da atualidade. Muitos, né, estão curando, pessoas estão cobrando por isso. Então, muito cuidado. Você que tem o dom de Deus de curar, de fazer milagres, cuidado. Olha o exemplo de Geazi, tá? E olha o exemplo aqui de Eliseu e de Elias, que não se venderam. Tá? Número 3. Por ganância, Geazi é acometido da lepra. Veja o servo de Eliseu então. Depois de visitar Eliseu, Naamã partiu para a Síria. Quando Naamã iniciava sua viagem, Geazi, cheio de ganância em seu coração, foi até ele e, mentindo, se apoderou dos presentes oferecidos a Eliseu. Está lá do versículo 21 ao 24. A epígrafe lá é: Geazi é atacado da lepra. Tá? Tal atitude nos revela o caráter distorcido de Geazi. Visando o bem material, ele mentiu ao comandante sírio, traiu Eliseu e desonrou a Deus. Por isso, o jovem foi acometido de lepra e saiu diante do profeta, branco como a neve. Está lá no versículo 27. Então veja que ele demonstrou aqui o seu caráter distorcido. Ainda mentiu em nome de Eliseu. Ou seja, ele traiu o seu senhor. Tá? E por isso ele teve que sair de diante do profeta, porque a lepra que estava em Naamã foi transferida para ele por causa da sua ambição, né, por causa do seu egoísmo, né, da sua vontade de ter aquilo que não lhe pertencia. Então, resumindo o tópico 3, é inadmissível que os servos de Deus negociem milagres e curas do Senhor,
por presentes ou favores humanos. Isso é inadmissível. Concluindo, a cura de Naamã nos mostra que Deus está disposto a perdoar e salvar a todos, independentemente de posição social ou nacionalidade. E apesar de muitas vezes não compreendermos, o Senhor opera maravilhas de formas diferenciadas, como foi esse caso aqui. Naamã, a princípio, não havia entendido o caminho para a cura, mas assim que o recebeu, reconheceu o Senhor como o único e verdadeiro Deus. Então ele foi curado e ele creu no Deus de Israel. Então, além da cura da lepra, ele foi salvo, graças a Deus, porque a salvação é para todos os povos, todos os homens da terra, homens e mulheres, jovens e crianças, todos têm o direito a ter um encontro com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e te guarde. Deixa aqui embaixo o seu gostei. Deus abençoe a sua família e até a próxima, se Deus quiser.